Pessoal, meu nome é Gabriel, sejam todos muito bem-vindos ao nosso novo episódio do Pode Ousar. Meu nome é Jonathan e hoje nós temos aqui um convidado extraordinário. A gente fala bastante com empresários, o Deiler é um exemplo clássico de um empresário que começou do zero na produção e hoje tem duas empresas, a Polo Atacado e a Conexão Têxtil, que juntas movimentam aí 50 toneladas de peças de roupas por mês. Caraca! Eu acho muito legal a gente falar com pessoas que chegaram lá, começaram do zero. A gente é muito fã de empresários, a gente sabe que você também é fã de empresários, né? Assim como tem pessoas fãs de jogadores de futebol, fãs de artistas, né? De atores. A gente gosta muito de ouvir as histórias das empresas, como chegaram lá, quais foram as superações, qual que é o segredo, né? Para sair do zero e ter uma empresa de referência, né? Como você tem em apenas 10 anos, né? Você tem essas duas empresas. Inovadora, né? No mercado extremamente competitivo, que é o mercado da moda, o têxtil, tu conseguiu fazer algo diferente, um mago aí do mercado da moda e Verdade. Deslanchou, cara. Como é que foi essa... Dele, como que começou tudo? Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Vocês repararam, eu entrei com o pé direito, né? Eu sempre faço isso, quando eu vou num lugar novo, eu tento entrar com o pé direito para botar boas energias. Parabéns pelo ambiente de vocês, que eu achei fantástico, né? As cores que eu gosto, aí, vermelho e preto. E muito obrigado pelo privilégio, né? Pela oportunidade de contar a nossa história, que de repente pode inspirar outras pessoas também e abrir a mente de algumas pessoas que já são do têxtil também, né? Para essa história. E o privilégio com certeza é nosso, dele. Ter você aqui na nossa mesa compartilhando sua história e seus segredos, vamos dizer assim. Que é isso. Né? Então, assim, como tudo começou, né? Eu sou um profissional que veio da base mesmo, né? Eu comecei com 14 anos a trabalhar com a minha mãe, 14 para 15 anos. Minha mãe era do setor têxtil, ela cuidava de lojas de verão, aquelas feiras que montavam as lojas e tal, né? Eu trabalhei com ela, foi meu primeiro contato que eu tive com têxtil, que eu vendia, né, frente a frente, numa lojinha que a gente administrava lá de um empresário lá de Rio do Sul. E foi meu primeiro contato com o têxtil. E como Jaraguá do Sul é uma cidade que tem empresas fantásticas que dão oportunidade para o jovem, eu com 16 anos comecei na Malve, foi a primeira indústria mesmo que eu comecei a trabalhar. E comecei lá na produção, trabalhava no setor de corte, depois fui para galgando outros setores, né? A Malve acabava deixando bastante oportunidades para o funcionário crescer e eu fui aproveitando essas oportunidades, né? E até que cheguei no setor de vendas. Tu já almejava o setor de vendas ou não, foi abriu assim. a oportunidade e tu foi? Foi assim, quando eu trabalhava num setor chamado texografia, que fazia uns encaixes de roupa para o setor de corte, né? E daí o meu chefe falou, vai ter uma vaga lá no setor comercial que vai abrir. Quem que era teu chefe? O Moacir. Moacir? Achei que era o seu Francisco Tomazoni. Não, ele foi meu chefe, o Francisco, ele era gerente do corte, né? Ele era gerente do corte. E quem me falou sobre a vaga foi o meu chefe, que era o Moacir, né? Então, ele estava abaixo ainda do Chicão, né? O Chicão, cara, nosso sócio aí também, grande amigo nosso. Muito gente boa, o Chicão. Então, o Chicão também teve uma história, abrindo um parênteses aqui, né? Ele começou, a Malve deu oportunidade, foi pro Rio, estudou, foi bem legal a história dele também. E também teve a ver com a Malve, né? Sim. Então, assim, eu sou fã da Malve, vou falar bastante. Escola, né? Eu vou falar bastante da Malve aqui também. Foi uma escola para mim no começo de carreira, assim, né? Deu bastante base pro profissional que eu viria a me tornar, né? Construiu bem forte essa base. Então, na Malve teve essa oportunidade aí que abriu, né? No comercial. Eram 80, se não me engano, candidatos no total, né? Foi diminuindo, né? 40, depois foi para 20, né? Eu fui passando por essas seleções até que eu fui o primeiro a passar, né? Nessas vagas, nessa disponibilidade que tinha para vaga. Passei e fui cuidar de uma região que era Rio de Janeiro e Espírito Santo. Foi o meu primeiro desafio, assim, né? Tu administrava os representantes da região? Isso. Aí a Malve tinha uma equipe no Rio e Espírito Santo, acho que dava uns 15 representantes, um pouco mais, 18 talvez, e era essa equipe que a gente administrava, né? Então foi muito desafiador, a gente veio de uma cidade menor, né? Não tinha tanto contato, não era tudo... Eu não conhecia nenhuma pessoa que tinha viajado de avião, para ter uma ideia, isso há 10 anos atrás, né? Então, a primeira vez que eu viajei de avião, já aquilo ali já foi o máximo para mim, né? 10 anos atrás. Então, foi abrindo a mente, né? A Malve me deixou a mente aberta, assim, né? E ela bota a gente para fazer algumas coisas que vai desafiando, né? O profissional, e a gente vai ficando cada vez mais esperto, né?
É isso aí. Acho que parte talvez de aproveitar esses desafios que a empresa te proporciona no final das contas, né? Porque realmente eu acho essas histórias de quem começou na produção, conseguiu uma vaga lá para começar com vendas, primeira oportunidade, né, para trabalhar e aí viajar, começar a abrir mente. Eu acho que isso tudo vai formando aquela bagagem, a tua realmente, vamos dizer assim, a tua faculdade para se tornar o empresário que você é hoje, acredito. É o que vai muito do perfil também, né? Porque a gente vê aqui, tudo bem, a gente está no Brasil, de um lado a gente tem desemprego, mas do outro a gente não encontra, raramente encontra pessoas que tenham vontade, né? Vai dar a pessoa aproveitar, né? Isso. Quem aproveita, né? E engraçado que na época eu falo a gente porque começou 3 pessoas no setor comercial, né? Nos jovens que estavam ali, a gente realmente chegou lá sem saber nem o que a gente ia fazer direito, né? Que era um negócio tão incrível, né? Ir para vendas e tal. E a gente teve bons professores, a gente trabalhou com bons profissionais ali na nossa época que nos deram toda a base para começar. E a gente pegava na mão deles mesmo para aprender, né? Então, quando a gente viajou a primeira vez, teve o acompanhamento desses profissionais mais antigos da Malve, que foram nossos professores, inclusive até a gente estava comentando antes, a gente acaba encontrando esses profissionais ainda dentro de outras empresas, dentro da própria Malve, quando a gente visita, né, que a gente acabou sendo cliente dele, a gente acaba sendo cliente dessas empresas, acaba encontrando esses profissionais, né? Então, eu sempre falo, foi meu professor naquela época, tu lembra? Esse cara, é bem gratificante. Assim, um clima muito agradável nessa época, porque eu não trabalhei lá, mas tenho familiares que trabalharam e sempre ouço as histórias. E, cara, é um negócio que não se vê hoje em dia, né? Em indústria daquele tamanho, tu conseguir engajar tanto o teu colaborador, dar oportunidade para ele sair de uma produção, ir para uma área de vendas, botar o cara para andar de avião. Isso aí, né? A gente é jogado na fogueira mesmo, assim, né? Joga, vai... Eu acho que, mas é legal, e dá certo, sabia? Dá bem cara. Certo. E talvez não foi nem, não sei, mas eu acho que nem foi planejado pelo empresário, professor Vanderbal. Eu acho que ele era tão da atitude dele de querer todo mundo crescendo, de fazer esse bem para a sociedade. E formar as pessoas. E formar, né? As pessoas que estariam com ele, que desenvolver as pessoas que estariam na empresa dele. Então, assim, agora vamos imaginar o seguinte. Na época, tinha algumas grandes... elas existem ainda, né? Mas eram grandes empresas que a gente sempre via falar, né? Malve, a VEG na nossa cidade, Marisol, Quila. Então, poxa, a Malve para mim era igual o Real Madrid, assim, né? Pô, se eu jogar primeiro, começar no Real Madrid, né, cara? Porra. E aí, no meu campo aí... meio de campo, só jogadores bons do meu lado para me ensinar, para me dar uma base profissional. Isso é realmente uma oportunidade legal que os empresários de Jaraguá fazem com os jovens, né? Então, isso é uma coisa que bacana. E eu tento fazer isso com os jovens que começam comigo também, né? Então, todo mundo que começa com a gente lá na empresa, a gente coloca para realmente fazer a coisa acontecer, dar oportunidade também. E dele, como é que... Beleza, começamos aqui, foi para essa parte de vendas. Como vendedor, foi ali que você conseguiu ganhar dinheiro para poder investir no teu próprio negócio? Como é que foi essa trajetória? Quando que deu a virada? Assim, agora eu estou bem, eu vou sair e me aventurar no mundo do empreendedorismo. Tem uma jornada aí para começar a ver o dinheiro, né? Sim. Mas a jornada começou assim. Então, eu trabalhei na Malve, daí viajamos, né, para bastante cidades no interior do Rio de Janeiro, Espírito Santo, e a gente vai adquirindo bagagem, visitando vários lojistas, conversando com vários empresários. Aí depois da Malve eu fui para uma empresa chamada Malharia Cristina, que fazia na época a marca Hello Kitty, né? Ela era conhecida por essa marca. Aí eu ganhei uma outra região para cuidar lá na Malharia Cristina, que era São Paulo. Então lá em São Paulo eu conheci mais empresários, mais lojistas. Lá, como eu cuidava da região de São Paulo tem o Brás, que é o olho do furacão da moda, né? Então, assim, tudo acontece no Brás. Então, eu tive contato também com esses empresários lá do Brás e sempre fui muito observador, né? Do comportamento humano, do jeito que os empresários faziam, como eles se comportavam, as dificuldades, as fraquezas, as qualidades de cada um. E fui absorvendo isso para mim. Isso foi me desenvolvendo como profissional. E daí, na última empresa que eu trabalhei foi na Cativa. Então, na Cativa também tive um grande desafio que eu fui trabalhar com o Nordeste. Então, eu cuidava de todo o Nordeste, com todos aqueles estados, todas aquelas diferenças culturais de Santa Catarina para o Nordeste. Gerente regional. Eu era gerente... Tinha um cargo legal. Daí eu era gerente regional, já estava ganhando legal, né? Estava com uma posição bacana. Eu ficava 2 semanas viajando, né? Viajava 2 semanas para um estado, viajava com os representantes. Aí voltava 1 semana na fábrica, mais 2 semanas viajando. Então, poxa, a gente conversava com muita gente mesmo, né?
Então, tanto é que todo lugar que eu ia, a gente foi, né, as pessoas que trabalhavam comigo, a gente foi acostumado a trabalhar bem em cima de organização. Em todo lugar a gente documentava onde ia, fazia um relatório da viagem, né, para ficar aquilo documentado, que a nossa memória, né, não aguenta, não suporta tanta informação assim. Então, esses arquivos aí foram importantes até para a gente, serve para o pessoal lembrar, né, de como que foi e tal. Então, eu aproveitei essas oportunidades aí. Então, no Nordeste, eu visitei todos os estados do Nordeste, as cidades acima de 300 mil habitantes, acho que eu conheci todas elas, assim como São Paulo também. Então, pô, olha quanta gente que a gente conversa, né? E é muita diferença cultural, né? Muita diferença cultural, mas todo empresário que eu encontrei, ele tem no DNA a mesma coisa, né? Que é a coragem de começar, a coragem de meter a cara, enfrentar os desafios, não importando em que cidade, que região que tá. Todos eles têm a mesma... Nervos de aço, né? Ainda mais no Brasil. Todos eles têm a simples, mesma cara. coisa. Todo mundo começa assim, né? Largando, abrindo mão de alguma coisa, e dando um passinho para trás, na espera de dar um baita passo para frente. Né? E foi, acho que nessa época, que exatamente isso que aconteceu contigo, né? Porque realmente envolve essa questão de renúncia. Estou bem, ganho bem, tá tudo certo, tenho estabilidade... Abro mão disso tudo para me aventurar. Eu adorava trabalhar na Cativa, né? Cativa, até um beijo para dona Kátia aí, que foi minha última gestora, né? Então, eu adorava trabalhar lá. Por onde eu passo, eu sempre falo muito bem da Cativa, né? Que foi a última empresa que eu trabalhei e me deu essa oportunidade de conhecer o Nordeste. E aí, assim, estava ganhando muito bem lá, né? Uma empresa que pagava bem também, né? A gente entregava resultado e, né? E consequentemente, ganhava para isso, né? Só que, poxa, eu sempre quis mais, né? Sempre busquei mais, estava me desafiando. E eu estava numa cidade chamada, lá em Salvador, né? Farol da Barra. Estava tomando um uísque lá de frente para o Farol da Barra, era num final de semana, assim. Daí, poxa, já estou cansado de viajar, né? 2 semanas viajando, uma para cá, tinha comprado meu carro, meu apartamento, não estava conseguindo curtir nada. Daí eu pensei, poxa, e se eu fizer isso? Pum, tive a ideia do meu negócio. Daí demorou 2 meses, eu saí. Fizer isso de o que tu Se eu fizer isso que eu faço hoje, né? Tive a ideia do meu negócio. Pensei assim, se eu começar Deu um insight. Deu um insight lá no Farol da Barra. Daí eu pensei assim, cara, e se eu começar a fazer isso, começar a mexer com contratar representantes para empresas menores, que eu achava que eu fazia muito bem isso, né? De contratar representante, montar equipe, né? E se eu fizer isso para empresa menor que não tem condições de bancar um gerente regional para fazer essas viagens, que eram caras as viagens, né? E se eu começar por isso? Daí eu tive o primeiro contato com as empresas menores. Saí da Cativa, montei minha empresa, era eu sozinho, né? Ia nas empresas em busca desse... Fabricantes têxteis, essas empresas? Em busca de fabricantes têxteis que estavam querendo montar a equipe comercial. Mas você não sabia que daria certo ainda. Eu comecei o negócio achando que era isso, né? Depois o meu negócio acabou indo para outra vertente que eu vou contar agora. Daí, assim, eu comecei até contratando representantes para algumas regiões, né? Daí eu fui conhecendo os empresários do ramo têxtil, os fabricantes, porque até então eu só conhecia os lojistas, né? As minhas viagens eram voltadas para o lojista, né? Visitava lá. E os representantes também. Mas eu não tinha conhecimento de outras empresas, né? Então, hoje a gente conhece mais de 500 empresas têxteis, né? Mais de, sei lá, acho que dá até mais que isso, né? Fabricantes têxteis, né? Eu fui numa feira semana passada, retrasada aí, que tinha 500 fabricantes lá, eu conhecia quase todo mundo. Então, todos os fabricantes a gente tem uma base boa disso, né? Então, eu comecei assim, indo nas empresas, quero montar uma região onde está faltando representante para você, Minas Gerais, tá? Vamos contratar em Minas Gerais ali. Só que quando eu ia na empresa, conversando com os donos de empresas, eles tinham uma dificuldade de encaixar alguns produtos específicos, algumas condições que tinham dentro da empresa deles. Eu tenho minha coleção que não vendeu muito bem aqui, precisava achar alguém para comprar. Daí eu lembrava daquele cara lá, encaixava um lotezinho. E eu ganhava uma comissão para isso. E aí começou a ficar tão grande a comissão que eu parei de fazer a gestão das empresas e contratação de representantes e comecei a ficar olhando para aquilo que ninguém estava vendo, que era o saldo das empresas, né? Tanto é que eu achei que eu tinha inventado essa profissão. Eu achei, eu vou explorar um nicho de mercado que ninguém está explorando, que são os saldos. E eu já vendia saldos nas empresas que eu passava, né? Pensei, o representante não está focado em vender saldo, ele vende a coleção. O saldo ele não foca tanto, né? E tem muita gente que precisa do saldo porque tem uma condição diferente no saldo. O lojista pequeno, que é o grande volume hoje. O pessoal quer a oportunidade, né? Todo mundo quer comprar uma oportunidade. Né?
Então eu pensei, eu vou explorar isso aí. E comecei devagarzinho explorando, adquirindo alguns clientes. E a gente sempre se comportou assim. Pro lojista, que a gente faz parceria, né? Eu falo a gente porque eu falo em nome de todas as pessoas que trabalham comigo hoje, né? E todos eles têm a mesma postura. Então, nós lá da empresa, a gente se comporta pro lojista como se fosse comprador dele. Então, ele abre o jogo para nós, né? Ó, seguinte, estou precisando disso, vai atrás e consegue para mim. Daí a gente bate na porta das empresas e busca essas oportunidades para eles. Tá, na verdade, nas duas pontas você está sendo comprador, né? Aí tu não precisa ser vendedor, não precisa convencer o cara a comprar É de um você, jogo bem aberto, assim, entre rápido, o lojista, né? e nós, né? Isso falando sobre conexão, né? Depois a gente vai chegar na Apollo Atacado, que é a nossa maior empresa que a gente abriu depois. Então, assim, na conexão, né? A ideia de negócio nosso, né? Se chama Conexão Têxtil, o nome da empresa. Então, a gente intermedia negócios dentro do têxtil. Então, a gente pega a necessidade do lojista e tenta encontrar, né, a solução para o problema dele dentro da fábrica. Então, e às vezes acontece o contrário também. Às vezes a fábrica nos procura, que ultimamente tem sido mais isso, né? A fábrica nos procura e fala assim, ó, tenho isso aqui para encaixar, precisa ser um cliente fora do país, vai atrás. Daí a gente vai atrás da solução. Internacionalizou já, então, a gente já fez negócio. Meu primeiro negócio internacional foi para Porto, né, na cidade de Porto, lá em Portugal. E daí depois a gente fez negócio para Argentina, Paraguai. A gente já fez alguns negócios internacionais, mas o nosso foco mesmo é nacional, né? Brasil todo? No Brasil todo. Tanto fabricante quanto lojista? Mais fabricantes, como a gente tem talvez, DNA de visitar o fabricante, ver o que a gente está vendendo, é mais local a questão dos fabricantes. E também aqui a região é muito forte, né? É muito forte. Cara, se pegar só o que tem de fabricante aqui, tu abastece o Brasil todo. Está num nicho legal, né, de fábricas. Mas já lojistas é a nível Brasil, né? Então, na Conexão, a gente atende grandes contas. Já passou muita gente boa por nós como cliente, né? A gente já atendeu grandes e-commerces, a gente atendeu lojistas com redes de 80, 100 lojas, atacadistas de 50 anos de brasa. Então, a gente tem um currículo legal de clientes que passaram por nós, que estão conosco até hoje, né? Bem legal essa parte. Você imaginava que seria assim, que teria esse futuro, que teria esse sucesso lá quando você abriu mão da tua estabilidade no teu emprego, do teu salário? Porque quando você abriu mão, você não ganharia mais, né? O desafio maior de ser empresário, eu acho que para todo mundo, é o iniciar, né? Porque, que nem eu falei antes, a gente abre mão de algumas coisas, né? Então, abrir mão de um salário bom, de uma coisa confortável que era o meu trabalho, né? Inclusive, minha família me chamou de louco, né? Quando eu falei, eu vou sair desse emprego. Mas é o emprego dos sonhos, não. Mas eu tenho um sonho que é isso, né? E todo mundo, mais ou menos, vai contar essa história quando é empresário, né? Vai falar assim, ó, comecei assim, né? É difícil o começo. Então, eu abri mão de algumas coisas para conquistar, né, esse mercado têxtil aí. Principalmente, no começo é difícil porque nem a gente, às vezes, está... crente que vai dar certo, é uma dúvida, né? É incerto, né, que vai dar certo. Então a gente fica buscando. É uma motivação isso, né? Ter que buscar. Então por isso que às vezes a gente, quando vai cobrar de um funcionário, de uma pessoa da equipe, a gente tenta botar essa dor de dono para eles. Ó, imagina só a tua empresa, essa tua carteira de clientes, tem que fazer ela dar certo. E a pessoa trabalha com muito mais garra, né? Não pode morrer, nós não tem ré, tem que ir para frente. Então é bem legal essa parte aí. Mas o começo faz a gente levantar e suar a camisa, né? E como é que tu estrutura hoje o negócio? Tu continua com representante local visitando ou é tudo venda interna? Então, essa história que eu contei é bem de início, né? Hoje a nossa empresa está assim. A gente tem está tudo bem estruturado, né? Nós temos um captador de produto que leva o produto para dentro da equipe comercial, a equipe comercial leva para o lojista, né? Daí a gente tem dessa devolutiva do lojista em caminho, pedido para a fábrica. Está bem acelerado essa questão aí, já mudou muito de como era no começo, né? De processo, de tecnologia. A gente criou todo um processo novo. Daí, como a gente atendia muita gente grande, né? Acabamos ficando conhecidos nessa questão de venda de saldos. De confecção, oportunidades. Não, nem sempre é saldo, né? Às vezes era coleção também. Como a gente ficou bem conhecido, alguns lojistas menores começaram a nos procurar. E a gente começou, então, a atender esses lojistas menores também. E a gente via que, às vezes, não tinha mais o produto porque o grande já tinha comprado, alguma coisa assim, né? Então, a gente montou uma outra empresa, que é a Apollo Atacado, que é a nossa maior empresa hoje. E a gente começou a comprar também esses produtos, né? E hoje a nossa maior empresa é a Apollo, que a gente compra
transforma em kits menores, esses lotes, essas oportunidades, esses kits, voltado mais para lojistas que está iniciando. Pequeno, médio. Pequenos clientes, lojistas sacoleiras, né? Então a gente faz esse trabalho aí. Aí dissemina, vem em quantidade, daí no volume. Também tem uns clientes que compram quantidade, volumes conosco, mas o nosso foco é atender o lojista menor que está começando, dar essa oportunidade para ele, né? Essa é a separação? Na conexão tu tá mais no médio grande? Isso. E a Apollo é um processo mais automático, e-commerce, que como tem isso? É que assim, a gente, no atacado, a gente tem a gente usa muito o funil de vendas, né? A gente tem uma rede social que bem enxuta com... Realmente todo mundo que está lá é lojista, é sacoleiro, então... Vem muito cliente das nossas redes sociais, vem muitos clientes também que a gente faz o trabalho de aquele braçal mesmo de ligar e tudo bem, né? Nós somos da Apollo Atacado. A gente traz muito cliente para dentro do nosso funil de venda assim, né? Então é braçal. E eu tenho esse DNA mais de pegar na mão e fazer o negócio acontecer, de ligar para o cliente. Então isso a gente acaba transmitindo para a equipe também, né? Ouvindo, né, a sua história, me corrija se eu estiver errado, né, Deiler, mas foi muito de identificar sutilmente aquela oportunidade ali você tá no meio da trajetória, né? As coisas vão construindo. Parece que, né, o carro ele não estava pronto. Quando você saiu para ser empresário, talvez você tinha as rodas para poder se movimentar. Mas aí você foi construindo, encontrando as oportunidades. Pô, essa é uma oportunidade aqui, posso construir isso aqui e aí vou indo adiante. É muito de encontrar essas oportunidades e conseguir achar as soluções para essas oportunidades. Não sei se... São muitos experimentos que a gente faz, né? Testes, né? Muitos testes, né? A gente, no começo, a gente errava mais do que se erra hoje, né? Então, a gente vai continuar errando, com certeza, né? Ainda mais porque a gente testa muitas coisas, né? Mas no começo é muito teste, muito ver o que o mercado vai aceitar, o que o fabricante gosta. E o mercado têxtil, ele tem políticas comerciais que a gente precisa respeitar, né? Porque a fábrica tem certos contratos, certos compromissos que ela tem com representantes, com clientes, e a gente tenta ir nessa... sem esbarrar em nenhuma lei que a fábrica cria, né? Nenhuma regra, e ser um profissional que respeita as regras. Então, e quem dita as regras é o mercado. Então, a fábrica também fica mudando toda hora as regras e a gente vai se adaptando. Que tu depende dela que vai criar teu produto que tu vai vender, né? Isso. Então, as coisas são bem diferentes hoje do que eram no começo, mas a plataforma inicial é a mesma. A plataforma é a mesma, né? Vai otimizando, refinando ela. Hoje, se a gente olhar para o sucesso da empresa, né? Como falei, movimenta 50 toneladas de peças por mês. É muito, é um volume gigantesco, né? Até você chegar aqui, você... Obviamente que estruturou, agora você falou, você tem processo, você tem equipe, você tem contato, você tem uma rede, né? Mas e no começo, você vai, como é que foi isso de montar? Teve algum desafio que chegou para você e, cara, como é que eu vou resolver isso aqui? Vamos encarar o desafio? Não vamos encarar o desafio? Teve vários desafios assim, né? Então a gente tenta sempre peitar os desafios e falar, vamos conseguir, vamos para cima, né? E a maioria deles a gente consegue, cara, porque a gente é daquele perfil que levanta... Tinha uma frase numa empresa de um colega meu que estava escrito bunda leve, né? Então, ele tinha uma placa lá, né? O Thiago, ele trabalha com a gente lá, meu sócio na Conexão. Ele tinha uma empresa antes e daí estava escrito bunda leve no quadro, né? Isso quer dizer assim, não, o problema é a gente ter que levantar e tem que ser leve, né? Tem que sair correndo atrás. Quando tem um problema, tem que resolver. E é isso que a gente fazia, né? Todo problema que davam para nós, a gente corria atrás e resolvia. Teve uma certa vez que uma indústria me ligou e falou assim, a gente tem 600 toneladas de malha para vender. Malha em rolo. Isso é muita coisa. Para quem entende de malha em rolo, é coisa pra caramba. Vou entrar numa reunião agora e eu preciso que tu me diga em quanto tempo tu consegue vender essas 600 toneladas. Já vendia malha em rolo, né? Não vendia malha em rolo. Eu não tinha nenhum cliente de malha em rolo. Eu só tinha contato das indústrias, né? Daí, no primeiro momento, eu pensei, vou vender para as próprias indústrias que eu trabalho, né? Elas são meus fornecedores, mas vão virar meu cliente. Vão virar meu cliente agora. Então, eu pensei assim, fala que metade dessas 600 toneladas, 300, a gente vende um mês. Daí, eu falei, ok, então tá.
Desligou o telefone e agora? Vamos ter que correr atrás. E já começamos a usar o nosso network para isso, né? E realmente a gente conseguiu. Em um mês vendemos até um pouco mais do que 300 toneladas. Fizemos algumas intermediações que deram bem certo. Porque a gente confia muito no nosso jeito de trabalhar. A gente busca mesmo a solução, sabe? Vocês são vendedores, né? Tá muito na raiz de vocês isso de... Mas tem muito eu vejo assim, de coragem, mas não só coragem, mas fazer, né? Não é só dizer que vai fazer, mas ir atrás. Então eu acho que essa questão da bunda leve faz todo sentido. Uma coisa que a gente fazia no começo, né? E eu não sei se eu falei ou não falei, mas eu falei de novo, talvez se eu já falei, eu vou falar de novo. Eu falo a gente porque eu tô falando em nome de todo mundo que trabalha comigo, né? Sim. Então, o que a gente fazia na empresa? A gente faz às vezes isso também, ainda faz. A gente fazia uma mesa redonda chamava de rodada de negócios, né? Para todo mundo ter o mesmo jeito de trabalhar. Parece igual o filme do Lobo de Wall Street, quando ele liga lá e todo mundo escutando com o jeito que ele faz, né, para vender. A gente fazia assim, a gente pegava a nossa carteira de clientes, pesquisava no Google, um pesquisava aqui, outro dali, lojistas, e eu botava o celular no meio da mesa e falava, vamos ligar. Todo mundo quietinho na sala. Eu ligava do zero, a pessoa não me conhecia, vamos ligar agora e vamos tentar encaixar essa oportunidade, esse desafio que deram para nós, vamos tentar buscar a solução. E o Brasil é tão grande, tão imenso, tantos lojistas, tantos contatos, a gente sempre conseguia achar uma solução. E teve uma vez que eu liguei para a Bahia, para a Feira de Santana, numa dessas rodadas de negócio. Berg, um abraço para o Berg, que vou passar esse vídeo para ele ver depois. O Berg ele é dono de uma empresa de e-commerce hoje, fantástica. E eu liguei. Peguei o telefone, liguei, alguém selecionou o número dele, eu liguei para ele. Ele, rapaz, era isso que eu estava precisando. Ele falou para mim, eu precisava alguém aí no sul que corresse atrás de algumas coisas para mim. Eu falei, então... Ele falou, tô indo para Santa Catarina semana que vem, tu me pega no aeroporto? Eu falei, pego você no aeroporto, vem para cá, a gente vai fazer... Cara, a gente fez negócios assim gigantes. Até hoje a gente faz negócio, o Berg virou amigo nosso, né? E por causa de uma ligação, por causa de ir atrás, ligar, então a gente tem isso muito no nosso DNA. Oportunidades não aparecem do nada, elas se constroem. Então, a gente tem que estar com o radar sempre ligado para enxergar a oportunidade e aproveitar ela, né? Isso que porque a oportunidade tem em todo o negócio, né? Já só precisa estar bem afiado, né? Para pegar ela e compilar ela para uma realidade de realizá-la, né? É isso que a gente tenta fazer para a empresa. Então todo mundo que trabalha comigo lá, eles sabem que eu sou assim. Pessoal, como é que tá a meta aí? Quando chega final do mês, a gente é campeão em bater meta, cara. A gente bate meta pra caramba e comemora as metas, né? Então, quando chega lá dia 28, por ali, que eu chego, quem não bateu a meta? Daí eu sempre vou pra expedição, que é o meu lugar de trabalho, né? Expedição lá da Apollo Atacado. Olho para os estoques que eu tenho, tento imaginar qual é o cliente que eu podia encaixar para dar um jeito de ajudar a equipe a bater a meta. Então, ainda estou participando muito da venda, né? Eu estou mais comprador do que vendedor hoje, né? Mas eu ainda participo muito disso. E isso também é bom porque acaba me tornando um líder que ensina por exemplo, sabe? Então, todo mundo sabe disso. Não existe só que o cara venda, mas dá instrumentação, liga junto. Mostra, é bem legal. Cara, eu vejo que é muito diferenciado o que você montou, porque assim... Tirando as grandes desses aí de Jaraguá e região, a gente já atendeu várias médias para grandes. E um defeito que eu vejo de todas elas, não generalizando também, não citando nomes, mas é a questão de falta de conhecimento comercial. A grande maioria está totalmente na mão do representante. Se o cara vender, beleza. Se não vender, não vende. Pouquíssimas usam um sistema de CRM, pouquíssimas estão no digital. Eu vejo que, apesar de ser um mercado bem antigo, foram poucos, tu é um do caso desse, que conseguiu inovar e fazer um negócio bem feito. Sair um pouco da... Claro, tem que seguir a regra, tem que seguir o padrão do jogo, mas muitas estão seguindo a regra e estão ficando para trás. Falando em escritório de agenciamento têxtil, que é a Conexão, né? A gente organizou uma coisa que era bagunçada antes. Depois que eu descobri que realmente esse trabalho já existia, que não era o inventor dessa profissão, eu via que os outros escritórios eles não tinham um modus operandi, sabe? Era todo mundo ligando para a fábrica, virava para ligar para a fábrica para saber se tinha oportunidade, e acabava virando uma bagunça. Até a gente foi para essa vertente no começo. Hoje a gente organizou muito os processos, para a gente não ser um inconveniente dentro de uma fábrica, para a gente ser uma solução, né? Então, e a gente vê que tem fábricas que acolhem a gente muito bem por causa da solução que a gente dá, né? E também, na Apollo Atacado, quando a gente recebe uma visita na nossa empresa, todo fabricante que chega lá, que a gente recebe fabricantes grandes, né? A gente trabalha com grandes indústrias. Todo mundo que chega lá fala assim, nossa, cara, que organizado. Porque o ramo do atacado é um ramo que o estoque... Né? A gente sempre fala assim,
que as fábricas falam para nós, né? Cara, eu acho que são poucos os atacados que têm essa organização que vocês têm, né? Que nós temos, né? E que tem um controle de estoque. A gente sabe quantas peças tem no estoque, quantos quilos, quanto vendeu por dia, mês, semana, ano, qual item que mais vende. Tem ranking, tem as meninas com as metas semanais, mensais, trimestrais, semestrais. É coisa... Todo esse DNA que eu aprendi dentro da indústria, de dashboard, de controles, de organização, tudo aquilo que a gente via de cobranças que eu tinha como funcionário lá atrás, eu aplico hoje dentro da minha empresa. Então, toda puxada de orelha que eu levei lá atrás como funcionário, eu dou maior valor para ela, sabe? Todas as puxadas de orelha que eu tive. E eu tive bons patrões, sabe? Trabalhei com o seu Vander, com a dona Sandra, com a dona Kátia, com o seu Gilmar. Então, poxa, são professores e se eu não aprendesse, tá louco, né, cara? Com professores que eu tive, assim... É uma aula que não tem preço, né, cara? A hora da faculdade, até, ou histórias que na Malve, até os fios, eles eram alinhados, assim, tivesse meio milímetro pro lado... Na Malve, até o lugar que tu sobe a escada, tem que subir pelo lado direito, né? O pessoal que vai descer também desce pelo lado direito. Na hora de subir, tinha que subir de 2 em 2 degraus. Degraus? Fala degraus. Degraus? Então era bem assim, tudo era muito customizado com regras. Você trabalhou diretamente com o seu Vander, normal? Eu não tive o privilégio de trabalhar tão próximo como eu gostaria, né, dele. Mas participando de várias ocasiões que ele estava presente, né? Então... Cara, um avião, né, cara? E é engraçado. A gente foi uma vez com ele para São Paulo. A gente até almoçou com ele no shopping. E lá ninguém conhece ele. Ele falou, vou parar aqui nessa loja da Malve, eu quero ver como que elas vão me atender. E se duvidar, a lojista que tá vendendo na loja dele nem sabe quem que é, cara. E a gente teve essa oportunidade de trabalhar muito próximo com ele. E tu entende que, assim, para algumas pessoas que não conhecem, pode parecer que ele está sendo muito criterioso. Mas é tudo performance, cara. Até ele pediu uma caneta, já dá a caneta com a ponta e dá virado para ele só pegar e escrever. Cara, se tu implementa então essa micro-organização na tua vida, não tem como tu não ficar milionário muito rápido, cara. Na Malve tinha uma regra, cara, quando tu ia entregar algo grampeado ou com clips, tinha que botar 2 dedos assim, mais 2 dedos aqui, daí tu grampeava. Tinha uma medida específica de grampear a folha para entregar para ele. Então, essa coisa mínima do controle mínimo das coisas é o que eu levo hoje para a empresa também, sabe? Eu vejo muito empresário que não sabe onde estão as coisas na empresa, sabe? Onde é que está tal coisa? E, cara, lá na empresa, a nossa empresa tem 2.850 metros quadrados. Não é uma empresa gigante, né? A gente não precisa de tanto espaço, mas mesmo assim é um espaço grande. Todos os espaços da empresa eu sei o que tem tudo, em cada lugar, cada gaveta, onde é guardado cada coisa, o nosso almoxarifado é tudo etiquetado, né? Então, assim, essas coisinhas assim a gente aprende na Malve. Eu aprendi na Malve. Veio lá do teu primeiro emprego que você tem até hoje. Eu fui educado para isso. Da sua empresa. Sair de um lugar, já desligar a luz, sabe? A gente pensa... já levei uma chamada de tanto sair. Lá onde era Pericó, saí e deixei a luz apagada. Falou, senhor Gabriel, só lembre de desligar a luz, porque eu não sei não usar, mas na Malve a gente tem que pagar. Cara, não, mas e essas puxadas de orelha tem que agradecer, sabe? Agradecer. Então, esses dias não, ano passado, a gente tinha uma meta muito ousada, né? uma meta muito ousada na Apollo Atacado, nosso atacado lá. E a gente bateu a meta lá no mês 10 ou 11, a gente já estava com a meta do ano batida. Daí eu peguei e mandei uma mensagem pro seu Vander. Ele nem deve me lembrar de mim, né? Eu era um menininho quando estava lá trabalhando. E eu mandei uma mensagem para ele agradecendo, assim, seu Vander, passei pela sua empresa, tal ano, trabalhei com o senhor, muitos dos aprendizados que eu tive, eu levo para minha vida profissional até hoje, né? Então hoje estou com uma empresa assim, gostaria um dia que o senhor viesse nos visitar, foi assim, um agradecimento para ele mesmo, sabe, cara? Porque, cara, eu aprendi muito lá. É uma faculdade. A gente acha que o trabalho é só para mim ganhar o dinheiro que talvez eu vou usar para fazer uma faculdade, para fazer um MBA, para mim tentar me profissionalizar. Mas, cara, você está virando o jogo aqui dele. Você está sendo bem claro que não. O trabalho é a faculdade, o trabalho é a escola, o trabalho é a formação. E aí que as pessoas, eu acho que talvez elas não dão bola. Tipo, elas usam o trabalho só para... como um fardo. Eu trabalho, ganho dinheiro, agora eu quero descansar, sabe? O trabalho é aquele peso. Não, cara. O trabalho faz parte da tua jornada. Principalmente se você talvez vai realmente ir para esse lado de empreendedor.
Sim. Né? Toda Absorve experiência que a gente tem na nossa vida, se a gente observar ela com cuidado, a gente pode usar ela pro empreendedorismo, né? Porque se for ver, a gente assume várias posturas no nosso dia a dia, né? A gente tem que ficar mudando o botãozinho toda hora. Uma hora eu tenho que mudar minha postura para pai, outra hora eu tenho que mudar minha postura para empresário, uma hora eu tenho que ser um empresário mais durão que vai cobrar, outra hora um empresário mais acolhedor, o líder mais acolhedor que vai chamar a equipe para mais perto, outra hora, sabe? Então toda hora a gente está tendo que mudar as nossas posturas. E quem disse que a gente nasceu pronto para ser um bom pai, um bom empresário, um bom marido? A gente vai aprendendo com o exercício dessas coisas, né? Então, quanto mais a gente exercitar o teste de ser um bom profissional, testar novas aptidões dentro do profissionalismo, testar novas coisas como pai, como esposo, a gente vai testando e vai melhorando, né? É um exercício. Assim, quando a gente vai na academia e treina todo dia o músculo para ele crescer, se a gente treinar todo dia o exercício de ser um melhor profissional, a gente vai crescer junto com esse exercício de ser um bom profissional. E é isso que eu venho fazendo. A gente tenta... quem me conheceu lá no começo de carreira, lá quando eu comecei na Malve, que são os meus professores, né, que eu digo que me ensinaram, quando a gente se encontra, é nítido o quanto eles mudaram como profissionais e como eu mudei, né? A gente se enxerga a mudança um no outro, né? E quando eu comecei meu primeiro ano de empresa para os demais anos, para o que eu sou hoje, né? E ainda eu consigo enxergar como será daqui uns 10 anos, né? Quanto tu vai ter amadurecido, né? Eu vejo que é muito disso, sabe? Muito desse exercício de tentar ser melhor, né? Diariamente. Tem quando as pessoas fazem aniversário lá na empresa, a gente dá um cartãozinho para elas, né? Personalizado com a foto delas, e a gente tem que deixar uma mensagem, né? Eu sempre escrevo uma mensagem igual para todo mundo, Escrevo assim: seja amanhã a sua melhor versão, seja hoje a sua melhor versão. Escrevo sempre assim, né? Então, todo dia sua melhor versão, Daí tu vai fazendo o teste, vai errando, vai ter que voltar para trás, para frente, mas sempre com o objetivo de melhorar, né? E é isso que a gente vai levando aí. Sabe uma coisa que eu achei bem interessante dele? Que você vem falando das pessoas com as quais você trabalhou, né? Não como chefe, como líder, como gerente, mas você chama eles de professores, cara. Então, eu acho que... Eu tô tentando aprender aqui com esse teu episódio e a coisa mais incrível que eu tô percebendo é que você precisa ser uma esponja. Quanto mais esponja, quanto mais você absorver aquilo e guardar para você aquele ensinamento, mais sucesso você vai ter. Você vai acumulando esses ensinamentos e mais sucesso você pode ter. É que eu sou bem observador no comportamento humano, assim, né? Então, eu observo muito o jeito das pessoas, né? Minha filha mais velha é igualzinha eu nessa questão, assim. Ela fica observando, assim. Teve uma vez que a gente até foi no restaurante, ela observou o garçom, assim, ela fez um comentário comigo e falei, bem o cara do pai ficar observando o comportamento do garçom. Ela pegou um negocinho do garçom lá que ela observou, que eu achei, que bacana, começa de novo já, né? Então, sempre fui bem observador do comportamento. E aí, eu observava o comportamento da equipe que trabalhava comigo, né? Para se espelhar e ter isso como uma base de construção profissional, né? Então, e como eu trabalhei com muita gente boa, acabei tendo observando desafio, muita gente, pegando bastante coisa boa desses mentores, né? Que hoje tem esse nome, né? Mentor. Então, eles foram meus professores, meus mentores, né? Que às vezes, dependendo do ambiente que a pessoa está inserida, não vai ter esses mentores, mas, cara, a gente teve a sorte de ter grandes aí, né? Como a gente fala de seu Vander Veig, né? Ter o cara ali perto. Né? Não precisa nem estar na mesma sala, mas só o ambiente que ele criou, né? O ambiente educacional que ele criou dentro da empresa já é uma mentoria, né? Então, eu passei 5, 6 anos lá dentro da Malve, foi uma faculdade, um pouco mais que uma faculdade de mentorias de como ser um funcionário dentro da Malve, que acaba sendo uma aula de cidadania também, porque tem muita coisa disso lá dentro, né? Então, cara, ele é um cara para ser estudado, assim, porque o que ele criou ali, na época que ele criou, hoje em dia a gente tem muita tecnologia, tem automação, inteligência artificial, mas ele foi desde o chão da fábrica, ele construiu lá, parece que tem até embaixo onde puxa os tecidos. Incrível isso. Cara, é um negócio assim que não... acho que só quem teve ali a oportunidade de estar vivenciando entende, né? Acho realmente engraçado também, a gente né, falar cara? Do Vander, né? A gente volta e vai e volta e fala do Vander. Teve vários episódios aqui que o nome do Vander foi citado. E é engraçado como ele acaba sendo referência sempre, em tudo.
Eu sei lá, eu não tive a oportunidade de trabalhar com ele. Gabriel, Adriano tiveram a oportunidade de estar do lado dele, trabalhar do lado dele, e realmente... Difícil, hein, cara? No milímetro, assim. Me parece ser, assim, aquela oportunidade quase que... É a mesma coisa que você estivesse trabalhando ao lado de Einstein. Hoje, eu acho que é tipo isso, que é um cara, mestre, na verdade, um em tudo que faz. E acho que ter essa... E assim, é pessoas fora da curva, eu acho. Muito fora da curva. Não, ele é totalmente fora Eu da acho, curva. eu acho que tu não se torna, assim, eu acho que meio que já nasce com alguma coisa, porque, cara, eu vejo ele o seguinte, cara, hoje tu pode pegar ele lá com 73 anos, tu pode tirar todo o dinheiro que ele tem, pode botar ele na China sem nem ele falar o idioma. Em 1 ano, ele tá rico. Mas, cara, não tem como. Esse pedaço de papel aqui, se ele puder guardar para anotar uma coisa, ele vai... É Midas, cara. Cara, tudo que ele fez deu certo. A Malve deu certo, depois ele pegou o time do futsal de Araguá. Cara, campeão mundial quantas vezes seguidas? Ninguém batia no time. Foi para Pericó, vinho premiado a torto e direito. Cara, a cervejaria também. Cervejaria também que ele vendeu, não sei de quantos milhões, né? É legal demais, cara. O cara é incrível. Fantástico. Mas a gente também não pode deixar de falar da dona Laurita, né? Que é a esposa dele, né? Dona Laurita. Porque ela tem uma função, com certeza, muito importante na vida do seu Vander, porque eu tenho a minha esposa como isso, né? Então, a minha esposa, sem ela, a gente, desde o comecinho, juntos, passamos por uns perrengues grandes de começo, um segurando a mão do outro, comemoramos juntos. A gente tem algumas regrinhas nossas, tipo Dia dos Namorados, a gente sempre comemora do mesmo jeito, porque quando foi o nosso primeiro Dia dos Namorados, a gente estava sem dinheiro de tentar ali, né, perseverar no empreendedorismo. Daí a gente falou no nosso primeiro ano de juntos ali, né, falei assim, ó, independente de onde a gente estiver, vai ser sempre essa mesma comemoração desse jeito aqui, pra gente lembrar de onde a gente veio. Assim, legal, então, até hoje a gente faz isso, né? Então, com certeza, o seu Vander também teve um apoio da dona Laurita, assim como eu tô tendo da minha esposa. Ela era e isso é importante. Lá, e elas não aparecem, né? Mas só que elas são importantes pro homem, né? Assim, né? Você tem que sempre escolher um bom emprego, uma boa mulher, né? Para se casar. E tem mais uma coisa, né, que é para escolher. Onde vai morar, né? Acho que é o... Então, a gente está morando num lugar super Jaraguá, excelente, só empresários, é inspiradora a cidade, porque você passa de carro, passa pela VEG, Marizol, não sei o que, Malve, então Lunender, né? Tem muitas empresas boas que tu fica pensando assim, cada 500 metros eu tenho uma inspiração diferente para ser melhor, né? Para ser um empresário melhor. A vida ali não existe, né, cara? Então, acho que cidade nenhuma no Brasil, mas por causa desses empreendedores. Isso aí. Eles que influenciam. Sem dúvida. Tem um vídeo do seu Vander, inclusive no YouTube, ele falando lá na Associação Barg, parece que o avô dele eletrificou um bairro lá perto da Malva, Rio da Luz, talvez. Pô, visão do cara, o avô dele comprou um terreno e eletrificou, não tinha luz elétrica e eles bancaram. Fora a questão de hospital, SCAR, né? Todos os empresários que mantêm. Os empresários de Jaraguá são bem atuantes, né? E também, né? Então, se for ver, tem a Hollywood lá dos artistas e tem Jaraguá do Sul dos empresários, né? Verdade. Porque só empresários bons, né? Isso é muito legal. Eu acho muito legal. A gente pensa assim, extraordinária essa parte. Para mim, talvez aproveitar a oportunidade de crescer seria somente estar do lado dessas pessoas, desses empresários. Mas não é bem assim. Não. Porque hoje, toda a tua bagagem, o sucesso que você tem hoje, a organização, as microgestões que vocês têm, microorganizações que você tem na tua empresa, que tornam a empresa diferente, sucesso que você tem hoje, vem lá da base, que é da Malve. Vem dos ambientes da produção. Você estando no ambiente onde eles estavam, te influenciaram. Então, desde a produção, você já conseguiu trazer esses ensinamentos. Então, isso que eu acho muito legal. O sentimento de inconformismo também, né? De a gente não querer ficar no mesmo lugar. Né? Não ficar no mesmo lugar, tentar sempre sair dali para o próximo passo. Onde tem mais, né? Essa sede de aprender, de ir atrás. Isso também é uma outra coisa que fez parte do pilar ali do crescimento. Mas a gente fala de crescimento, parece que eu estou grande, né? Assim, a gente está crescendo. É diferente de estar grande, né? Nós estamos crescendo. Todo ano a gente cresce 30%, 40%. Então, a gente sabe que se isso continuar, logo a gente vai estar do jeito que a gente imaginou, né? Que está dentro do nosso planejamento. Então, hoje a gente tem a Conexão Têxtil, que é a empresa de agenciamento têxtil. A gente faz essa intermediação de negócios, né? Esse nome já existia, do agenciamento têxtil? Não, é que é a nossa função, né? Agenciamento têxtil. A gente não considera... Não é compra e venda, né? A gente não se considera representante que representa uma marca. A gente considera mais um agente que faz agenciamento de... várias marcas, soluções. Vários negócios, né? Vamos chamar assim. E a Apollo Atacado, que
graças a Deus está crescendo também, nossa maior empresa, né, mais rentável, né, vamos dizer assim, e a gente tem um bom relacionamento com as indústrias, a gente está aproveitando muito essa fase nossa aí para fazer bons acordos comerciais, a gente está com boas empresas no nosso portfólio também, e a gente está explorando uma coisa que é clichê, mas não estava sendo explorado. No nosso nicho isso é raro, né? Mas a gente está explorando muito a palavra que a gente tem dos nossos negócios que a gente faz, a gente está explorando muito isso. A gente chega a confiança das fábricas, sabe? A gente está explorando isso. Ó, porque dentro do mercado têxtil tem alguns canais de vendas que eles são meio que complexos, proibidos, né? Por exemplo, eu não posso comprar uma mercadoria e jogar lá no Brás, vai atrapalhar todo um ciclo que tem lá. Então, encontrar um atacado, uma empresa que compre a ideia da fábrica e administre esses conflitos de canais é bem raro. Então, a gente está hoje comprando essas ideias, a fábrica está comprando a nossa ideia e a gente está honrando nesses compromissos de conflito de canal. Então, está muito próximo a nossa relação junto com as fábricas para não ter exatamente esses problemas. Uhum. E a gente está crescendo por conta disso, né? Dá um exemplo, Aquile, a gente faz negócio com a Aquile, sei lá, há muitos anos, né? E a gente raramente tem problemas. A gente tem um grupo com os gestores da Aquile, né? No celular aí. Então, quando tem algum problema, eles sempre falam, foi vocês que venderam para tal lugar, está atrapalhando aqui, não é para vender ali. A gente sempre vai corrigindo e isso acaba criando todo um histórico de proteção para o negócio, entende? Porque por mais que seja saldo, pro lojista é muito... Porra, o cara pagou R$30 numa blusa. Ele vai numa outra loja que está vendendo por 25 porque comprou de saldo, não tem como, né? Então é uma administração de canal complexa, né? Baseado em confiança. Eu vou aproveitar, a gente fala de empresários, mas, cara, para mim, ter você aqui, porra, inspiração pra cacete, cara, porque eu acho, assim, você é bastante humilde quando você fala da sua empresa. Não chegamos lá ainda, mas, cara, vocês têm 10 anos de empresa. É que passa rápido 10 anos de empresa. Passa muito rápido. É pouco tempo. E assim, vou te falar, crescer 30%, 40% todo ano não é fácil isso. Porque cada vez que você cresce esses 30%, 40%, você precisa aprender a lidar com aquele novo momento de crescimento, porque muda muita coisa. E aqui eu vou aproveitar para aprender contigo. Porque a gente sente essa dor aqui como agência. Cada vez que a gente cresce, a gente chega no novo patamar e aqueles desafios nos fazem ter que reaprender muita coisa. Porque quando era menor, a gente já dominava. Quando você cresce, novas dores, até você se ambientar, se organizar para realmente dominar aquela situação e poder dar um novo salto de evolução, eu vejo que para a gente é bastante demorado. Como que você poderia me daria talvez uma dica, até um aprendizado, um ensinamento seu ali, de como que você lida isso na tua empresa? Como você consegue crescer tão rápido, 30%, 40% todo ano, mantendo a empresa estável, saudável, sabe? Como que eu preparo esses saltos de crescimento e de forma concreta, sabe? Eu não sei se existe uma fórmula para isso, né? Se às vezes a fórmula que está funcionando para mim vai funcionar para você, né? Porque o empresário, ele sente o negócio, sabe? Uhum. Então, às vezes, o que eu estou sentindo dentro da minha empresa vai ser diferente da tua realidade, do que tu sente na tua empresa na hora que tu está crescendo. Então, eu penso que no meu caso, quando eu sinto que a empresa está indo para um patamar, eu consigo sentir o que tá caindo, o que está levantando. E é fácil, sabe por quê? Porque eu estou participativo ali no ambiente. Então, eu sei as fraquezas do meu time comercial, as forças do meu time comercial, sei as minhas fraquezas enquanto compras, enquanto financeiro. Então, o fato de você conhecer do seu negócio, conhecer do mercado que você está atuando, faz você tomar decisões mais assertivas. Então, quando a gente está crescendo, a gente tem que sempre pensar que a gente pode deixar de crescer. Então, as nossas decisões, elas sempre têm que ser pautadas, ajustadas para todos os momentos. O bom, o ruim, o bom e o ótimo, né? Então, se a gente tomar essa decisão aqui, por exemplo, pensando em acertar, mas e se der errado? Daí a gente ela também é uma decisão que se ajusta caso der errado. Então, a gente sempre tenta fazer assim. Mas, para isso, você tem que conhecer da tua empresa, do teu negócio, estar bem inserido ali. Então, eu acredito que se você está passando por isso, né, tenha
esse dilema aí, né, que todo mundo tem, eu acho que tu vai sair dessa fácil, assim. Por quê? Porque você está dentro da tua empresa. Eu percebo que vocês estão atuantes, né? Então, enquanto atuantes, é igual piloto de avião. Tu sabe se vai vir a turbulência, se não vai. É você que está no comando ali. Não tem ninguém no comando da tua empresa. Então, é você mesmo sentindo, sabe? Durante o crescimento, sentir a turbulência e ajustar os botões para poder estabilizar a nave naquele novo momento. Eu não vou saber o nome do piloto de Fórmula 1, mas tem um piloto de Fórmula 1 que ele disse que ele sentia o carro no banco do carro. Ele sentia o problema do carro no banco, enquanto dirigia, sabe? E ele sentia com a bunda. Ele sentava no banco do carro e, meu carro tá... problema na roda direita, direção tremeu aqui, e acionava a equipe dele para isso, né? Para corrigir os problemas que ele encontrava enquanto dirigia. É sensibilidade então, também, né? Essa sensibilidade desse piloto é a mesma que a gente tem que ter enquanto empresário, né? Eu acho que essa questão de sentir faz todo sentido para isso, porque muitas vezes quando a gente vai lidar com grandes empresários, sei lá, vai levar um relatório, até o Valdemar Zanotti, você falou antes, você podia levar um relatório lindo, todos os números maravilhosos, uma linha lá era alguma coisa que não estava muito legal. Cara, eu sempre achei isso absurdo. Como é que pode? A pessoa bate o olho exatamente na linha onde não estava legal. Porque ele conhece 1000 linhas lá para ver. Porque ele conhece. Porque ele consegue saber, sei lá, parece que tem uma profissional que trabalha com a gente lá, a Thaís, né? Um abraço para a Thaís também, que vai ver com certeza esse vídeo. Ela sempre fala assim, tu tem microfone aqui na empresa. Não pode, que a gente acabou de falar disso. Ela falava assim, né? Ela fala assim, então, por quê? Porque a gente está em tempo real ali, sabendo que a gente sente, né? A empresa, a gente sente as mudanças, né? Disso. Até a nossa equipe, ela fica pensando nisso porque as coisas são no dia, sabe? A gente conversou de manhã isso aqui, como é que tu sabe? Sei lá, passei pela expedição, olhei que tinha tal coisa estava faltando, ou senti que tal coisa mudou e resolvi vir perguntar, a gente estava comentando hoje de manhã. Então, é bem legal essa questão aí de sentir a empresa. Está presente no negócio, né? Está presente no negócio. Cara, eu vejo que o mercado têxtil, principalmente, ele era muito horizontal uns anos atrás, né? A gente via a Malve lá fazendo tudo. Cortando, costurando, vendendo, e parece que está cada vez mais, aliás, era muito vertical, parece que está cada vez mais horizontal, né? Digamos, tua empresa se especializou muito em comprar o saldo, em vender, em fazer o agenciamento, fazer conexão, outras só costurando, outras só com a marca. Tu vê isso como uma tendência, cada vez de centralizar mais o têxtil? Olha, eu vou falar sobre o futuro que eu imagino para o têxtil. É uma coisa que a gente veio falando no carro, eu e minha esposa, assim, né? Eu acredito que o têxtil está à beira de uma grande mudança. Por quê? Porque eu acho que antigamente, quando a gente pega, muito antigamente, na época das cavernas, quando o pessoal tinha que sair das cavernas e ir para a floresta caçar, trazer o produto para dentro de casa, da caverna, comer, está muito assim ainda o têxtil. Se for ver, o representante, a Malve, né? As empresas têm que lançar as coleções, botar na mão do representante, o representante tem que viajar de carro um por um. Então isso é muito lento ainda. É arcaico. É arcaico ainda, sabe? E às vezes não chega em todos os clientes que precisavam, então a penetração no mercado já é mais lenta. Então eu acredito que estamos à beira de uma aceleração nessa parte comercial. As empresas estão cada vez mais investindo em treinar a equipe para um atendimento um pouco mais rápido, para um atendimento mais virtual. Os e-commerces, a internet, tudo a favor, e isso indo a favor do têxtil, né, para essa aceleração. Então eu não tenho uma visão que está ficando mais vertical, mais horizontal. Eu estou achando que vai ter uma grande mudança que a gente ainda não consegue dar um nome para essa mudança, sabe? Porque vai mudar tudo. Então já começou as indústrias se preparando, né? Com tecnologia. Antigamente passava numa empresa, ela escondia a sua tecnologia para a outra não copiar, não ver. Eu fui para umas empresas do Nordeste uns 3 anos atrás, eu encontrei máquinas importadas dentro das empresas pequenas, empresas menores que a minha, que o meu atacado, assim, né? Uma empresa com 400 metros quadrados ali, com uma máquina importada, com a tecnologia de fora. Então, o acesso à tecnologia para dentro da indústria está para todas as empresas. Todas elas têm quase que as mesmas máquinas, né? As mesmas indústrias. Os profissionais já circularam em todas as empresas. Então, os conhecimentos já se trocaram entre as empresas, né? Agora, o que falta? Falta profissionalizar a parte do mercado
da venda desses produtos, dessa tecnologia. O mercado precisa aceitar. Eu fui numa empresa média, não era uma empresa pequena, uma empresa média, como cliente, eu ia fazer uma negociação grande e eu não agendei para ir nessa fábrica, né? E como eu estava já fazendo uma negociação naquela cidade, eu pensei, vou aproveitar o tempo livre e vou visitar o fornecedor X. Eu cheguei nesse fornecedor, me anunciei na recepção e a menina da recepção foi lá chamar a equipe. Não falaram que empresa que era, né? Qual era a empresa que estava na recepção, mas anunciaram para a equipe comercial. E voltou a menina da recepção e falou assim, olha, eles não vão conseguir te atender hoje porque eles estão num treinamento de como abrir um cliente, de abertura de clientes e não vão poder te atender. Daí eu fui para casa, voltei para a empresa pensando assim, eles estavam trancados numa sala, tentando descobrir como abrir um cliente e o cliente estava na recepção. Entende? Então, falta muita atenção da parte comercial ainda para entender que precisa acelerar mais com os dois pés. Eu concordo muito contigo, cara. Para penetrar mais no mercado. Na prática. Não estão se digitalizando. São poucas empresas, indústrias têxteis, tirando as maiores, que tem um time de venda interno. O lojista ligou para já atender direto. Eles querem ligar e passar para o representante depois de 15 dias. Quando vai, né? Então, mas por outro lado também, o mercado... muito burocrático também. Muito burocrático. Só que ainda é um lojista que quer a visita do representante. Tem muito lojista que ainda está nessa passagem de bastão, né? Da dona da loja para a filha. A dona da loja quer pegar o tecido na mão, quer ver, mas isso vai mudar no mercado, vai ter que ser mais dinâmico. Vai mudar. A China também está vindo forte para o Brasil, vai investir em industrialização aqui, então... Eu vou pegar uma aguinha aqui enquanto eu falo essa próxima parte. Mas a gente tem uma carta na manga aí que eu ganhei tantos presentes do têxtil, né? Tantos conhecimentos que o têxtil me deu, como tantas oportunidades que ele me deu, né? Que foram presentes, esse conhecimento todo que eu aprendi, que eu me sinto na obrigação de retribuir esse presente pro mercado têxtil, né? Então eu nem vou dar um presente pro mercado têxtil. A gente está tentando dar um futuro para o mercado têxtil, não é um presente, né? E a gente está desenvolvendo uma ferramenta que a gente vai gastar um pouco mais de R$1 milhão nessa ferramenta só para criá-la, né? A gente já está com um time, com a equipe toda fazendo, fora o tanto que a gente vai investir na divulgação disso. É um projeto grande, não vou contar ele por completo, mas só para dar um spoiler aqui, é uma solução que vai ajudar um pouco o têxtil a dar uma acelerada nessa questão de organizar os processos. Porque tem coisas dentro do têxtil que em todas as fábricas são iguais. Todas as fábricas têm as mesmas dificuldades, as mesmas coisas. Então, a gente quer criar a gente vai criar uma ferramenta que não vai atrapalhar o ciclo do têxtil dentro das regras que ele já tem, mas vai dar um outro norte, um outro sentido, uma outra aceleração para o mercado. Em breve, talvez no próximo podcast, a gente fale um pouco sobre ele e vai ser realmente um negócio disruptivo, assim, sabe? Se as fábricas, os fabricantes abraçarem essa ideia juntos, porque para mudar o têxtil não pode começar só por uma fábrica, não pode começar só por um empresário encabeçar, tem que ser todos. E se todos eles abraçarem, se uma grande massa abraçar, o mercado têxtil do Brasil vai decolar a níveis estratosféricos. Assim. A gente vai poder conversar realmente mais forte, até inclusive globalmente falando, né? Mas precisa realmente se organizar. Eu fui para a China em 2018, agora não lembro certo o ano, e eu tive a mesma dificuldade lá. Porque, cara, é difícil tu chegar numa cidade, num país, né? Que é a China, e eu tenho que ir atrás de um fabricante aqui na China. É o mesmo sentimento de uma pessoa, de um lojistazinho menor que precisa começar, né? E esse lojista menor pode ser que ele comece pequeno, até como eu comecei. E a gente às vezes menospreza, né? Então, passa mesmo a dificuldade lá, tenta achar lá que um dia tu vai conseguir. Mas não, a gente pode ajudar o lojista que está começando a crescer junto com a empresa, sabe? Porque se for ver, o representante hoje está passando por uma situação complicada. Tá. Preços de combustíveis enormes, risco, valor de né? Hotel, risco, segurança de mostruário, chegar no cliente, às vezes, o tempo que as coleções estão sendo feitas e acaba uma vem outra. Comissões menores, margens menores também, que a indústria está passando. Tem muito cenário negativo pro representante. E é um cara que trabalha muito, sabe? Trabalha desde jovem. A maioria tem problema na coluna, de tanto carregar mala. Tu não vê isso como arcaico já, sabe? Arcaico, é muito arcaico. O cara botar as coisas no carro, visitar. Se bem que hoje até tem o showroom que dá uma boa quebra nisso, né? Mata aí 50%, 60%, 70% da tua carteira
tu consegue resolver ali no showroom. Mas é de região, novo, né? mas é de novo o lojista tendo que ir em sei lá quantos showrooms por mês de sei lá quantas fábricas, né? Então é mais ou menos dentro dessa vertente que a gente vai resolver essas dores que a gente encontra no mercado, né? E aí eu já imagino mais um salto de crescimento também do dele como empresário. Mais uma vez você observando as oportunidades que existem e ajudando as pessoas a resolvendo o problema das pessoas. Resolver problemas. É uma... Como empresário, você acha que você é um resolvedor de problemas? Cara, não sei se eu me considero um resolvedor de problemas, né? Mas a gente não se conforma com os problemas. Acho que é isso, né? A gente tenta buscar soluções, né? E algumas vezes a gente encontra. Mas resolvedor de problemas talvez não. Acho que não, mas assim, a gente não gosta de ter o problema ali e deixar ele ali sem resolver, né? Mas a gente gosta... Encontrar uma solução melhor para aquilo que já existe. Tentar buscar, né? Inclusive, a gente tem muita coisa que a gente se aproveita desses problemas, né? Para trazer a solução e a gente acabou crescendo muito por causa disso, né? Nessas necessidades que apareciam no mercado, né? A gente aproveitou essas necessidades que apareciam como oportunidades, né? Então, essa sensibilidade de saber o que o mercado precisa, né? A gente faz muito disso aqui, na verdade. Cara, a cada 3 meses a gente muda o nosso produto, por exemplo. Hoje nenhum projeto a gente faz se não tiver um CRM implantado. Antes focava só em marketing, mas eu gero lead e não sei se o cara vendeu. Então eu já faço marketing, faço toda a operação, já implanto CRM, acompanho métrica, porque daí a gente começa a ter uma tratativa um pouco diferente. Eu deixo de ser só um prestador de serviço operacional e vou para o nível estratégico. Claro, demanda tempo, demanda dinheiro, investimento, só que tem que estar com essa sensibilidade aguçada para o mercado, para entender o que ele precisa e onde que a gente vai se posicionar. É exatamente isso. A gente consegue daí ganhar mercado. E tem muito mercado, né? Muito tem mercado, tudo, cara. Qualquer coisa. Eu não sei quantas indústrias têxteis, depois a gente pode até pesquisar aí, mas só naquela feira que eu fui tinha 500, né? No nosso escritório a gente tem mais ou menos isso que já passou por nós, que a gente já fez negócio, já trabalhou, deve ter de 300 a 500 também, né? Fábricas. Claro, tem as que a gente faz mais negócio, né? Mas ao todo a gente já fez negócio com muita empresa nova, empresas que existem, que já não existem. Então, a gente já conversou com empresas menores, médias, grandes. Então, todas elas, se tiver uma maneira de penetrar um pouco melhor no mercado, de forma mais organizada, seguindo uma regra, seguindo todo um esquema, todo mundo vai querer, né? Assim, esse tipo de oportunidade. É bom para as duas pontas, né? Para o fabricante, para o lojista, ter uma organização comercial. E isso eu acho que é muito típico, principalmente na indústria têxtil, essa questão de não abrir o segredo das fábricas. Eles têm isso até hoje. Eu acho que por isso que é uma indústria que talvez não avançou tanto na área de marketing e vendas. Porque a gente vai lá para São Paulo falar com uma agência que é concorrente nossa. O cara vai abrir todo o marketing deles, como faz, como não faz, que serviço vende. Em Jaraguá, especificamente, as empresas são muito fechadas. E a têxtil é uma das principais. O cara ter medo de um concorrente entrar na fábrica dele. Então talvez isso perdure até hoje, né? Faz um sentido assim, né? Todo mundo querer proteger a galinha dos ovos de ouro, né? Mas eu vi um podcast de vocês que teve uma menina que passou por aqui, que fez aquele encontro com os compradores de outras empresas, né? Que trocou ideias. Isso também é legal. Isso também é legal, esses incentivos assim de empresas conversando com de abertura outras mesmo. Não, vamos colocar aqui na mesa o que tem de bons... Inclusive a galera da Malve. Eu tô vendo que tá mudando um pouco isso, sabe? Tá tendo uma disruptura. Até porque tá vindo uma geração nova, né? Os empresários mais antigos, eles estão saindo e tá vindo uma geração que ousa se mostrar um pouco mais e também conhecer um pouco mais de outros negócios, né? Então, tá vindo uma onda diferente agora, assim, e é sobre isso que... Eu acredito que é bastante de momento também, né? Porque as mudanças aceleraram muito. As mudanças não eram não aconteciam de forma tão rápida como acontece hoje. Então, se você tenta ficar sozinho, hoje você pode estar bem. Mas amanhã, você não... Talvez mudou o mercado, as coisas mudaram de certa forma que se você não tiver conhecimento para redirecionar as suas coisas, você não sobrevive. Então, você ter uma rede com trocas, vários parceiros, trocando informações, trocando figurinha, acho que garante a sobrevivência de todos. Todo mundo está ganhando. É verdade. As conexões que a gente chama, né? Então, tanto é que o nome da nossa empresa é Conexão, né? A gente faz sempre a conexão entre lojista, fabricante, entre nós, né? E essas conexões sempre são boas para todos, né? Então, fomentar essas conexões é excelente, né? Excelente. Então, e todo mundo vive de conexões. A fábrica precisa de alguém que faça a venda, o lojista precisa de alguém que traga um produto, uma solução, e que esse produto venda. Então tá tudo conectado, né? É muito legal. A gente fez uma festa na empresa chamada Stamp Têxtil, né? Para quem está assistindo o podcast e não sabe o que é uma Stamp Tish,
Na nossa região tem uma festa chamada Stamptish, onde a gente reúne vários amigos, né? Fazem barracas e tudo mais. E a gente resolveu fazer uma stand têxtil. A gente fez uma festa lá na empresa, convidamos, acho que deu mais de 80 fábricas da nossa região aqui, deu quase 200 pessoas à festa, com banda, foi bem legal. E as empresas conversaram entre elas, foi bem legal, sabe? E também foi a oportunidade do pessoal visitar a empresa, conhecer, ver, porque a gente fica bem no anonimato, assim, não é muito de... Não é todo mundo que já foi na empresa que conhece. Então foi a oportunidade das empresas irem visitar a gente. Muitas fazem negócio conosco e nunca tinham ido lá visitar. E ver que o nosso trabalho está sério, está legal. Foi uma oportunidade legal. E ver as fábricas concorrentes se conversando é bem interessante também, sabe? É saudável até, né? É saudável demais, sabe? Foi bem legal essa edição que a gente fez da Stamptish, né? Bem bacana. É uma coisa que foi uma conquista desse ano e foi em abril desse ano e foi bem legal. Cara, vocês fizeram lá dentro da empresa de vocês? Fizemos lá no pátio da empresa. Montamos toda uma estrutura, né? Convidamos banda, chopp, foi bem bacana. Teve o trabalho de toda a equipe por trás, né? Toda a nossa equipe trabalhou. Foi bem legal, foi bonita a festa, sabe? Foi bem gostoso. Quem tava lá trocou informações, aprendeu. Foi isso aí. Inclusive, né? A Apollo Atacado, a gente concorre muito com atacados do Brás, né? Então teve atacadistas que são concorrentes também que vieram lá, visitaram a minha empresa, né? Foi bacana, assim. Até inclusive porque a gente tem atacadistas que são do Brás e eles acabam sendo meus concorrentes na Apollo Atacado. Só que eles também são meus clientes na Conexão. Então a gente tem uma relação muito respeitosa. Quem está com a gente desde o começo entende que sabe que é realmente uma relação muito respeitosa. A gente consegue fazer negócios assim sem um atrapalhar o outro. É bem bacana, sabe? Essa questão que a gente construiu. E então foi bom para todo mundo. Essa festa foi muito legal. Se parar para ver, tu não tem concorrente, né, cara? Tá todo mundo no parceiro, mercado, né? É parceiro, todo cara. Mundo Mesmo teu vendedor. A gente sabe que existe essa concorrência de vendermos os mesmos produtos para os mesmos clientes, né? Mas cada um tem sua técnica de vender, seu jeito de vender. Às vezes um vai estar melhor numa questão, outro, entende? Então, você tem que saber o concorrente pegue, até o nosso caso também, pode vir outra agência aqui, pegar todo o nosso processo, mas não vai fazer da mesma forma. Cada empresa tem seu DNA, né? A gente tem um catálogo lá na empresa que a gente criou. Até a gente achou que em pouco tempo iriam copiar esse catálogo, né? Até agora a gente não viu ninguém copiando. Mas é um DNA nosso. Lá está toda a nossa cara, os produtos, são forma de vender. A gente vende daquele formato. É organizado, fica bom, sabe? Então a gente tem isso bem tranquilo, sabe? Os concorrentes não nos copiaram, isso é bacana. Mas tem também aquele concorrente que é um pouco diferente nessa questão, que fica em cima, fica olhando tudo. Né? Então, isso vai tem todo ramo, né? A gente tem implantado uma ferramenta de geolocalização, por exemplo, eu tenho uma fabricante têxtil, vou clicar aqui onde encontrar, puxa 50 km ao redor os lojistas que vendem minha marca. Não vou citar o nome da empresa, mas deu 3 semanas eles pediram para tirar porque os concorrentes estavam entrando lá, botando o CEP que nem era deles para puxar o lojista e tentar vender. Uma concorrência bem desnecessária, né? Para que pegar o cara? Vai no Google e pesquisa outros. No meio vai estar aquele lá, mas... Entende que às vezes o cara tá indo ali no caminho mais fácil. Então... É isso aí, é o mercado, cara. O mercado é desafiador nessas questões. São as pedras no caminho que a gente tem que enfrentar todo dia, né? Não é levantar e hoje só vai ter coisa boa. Tem dias que a gente acorda achando que vai ser... Poxa, hoje vai ser um dia tranquilo. Tem sol bonito, tá tudo lindo. Chega lá, tem uma bomba para resolver. E é assim, cara. Tem que se adaptar, né? É aquele negócio de se adaptar todo dia, todo dia, cara. Deiler, cara, que legal ouvir essa história, a gente acompanhou o teu crescimento, para mim é um grande aprendizado, cada episódio é um aprendizado, mas esse seu em especial, acho que trouxe muito insight prático para a gente que está aí na frente, está como empresário, cara. Para mim hoje, eu vou ser muito mais observador do que já fui até agora. Preciso treinar muito essa questão do sentimento. Eu acho que esse exemplo que você deu, a analogia que você fez com o piloto, sabe? De sentir ali no banco, os problemas, faz todo sentido, cara. Do sentimento, cara. Eu lembro um episódio que a gente estava indo numa reunião na Malve, daí o seu Vandelli chegou de carro e ele tava brabo no telefone. Ele tava
te vira, não sei o que, isso aqui não é problema. Eu falei, meu, o cara vai estar louco. Tava eu e o Adriano. Ele desligou o telefone, boa tarde, senhores, qual que é o assunto? Outra Cara, pessoa. doce. Eu falei, cara, ó como que é, né? Separar as coisas, né? Exato. O cara deu a ligação, brigou com o cara, foi. Dali Já pra resolveu frente, outra coisa. fino, elegante conosco. Eu falei, cara, quero chegar um dia nesse estado, não deixar outro problema interferir isso aqui. A gente às vezes recebe uma ligação ruim, já descasca ali quem tiver na frente. Mas é o sentimento, né? Vamos levar, não só a gente, mas todo mundo que está assistindo o episódio, né? Você falou antes de chegar aqui, a gente compartilha exatamente, eu falei no início do episódio, a gente é fãs de empresários, né? A gente vê muito, infelizmente, cara, a gente vê na internet o pessoal falando, meio que demonizando o empresário, mas vai ser empresário. Vai ser empresário para ver como que é as dores, como que é não dormir com problemas que tem para resolver, quando você tem muitas pessoas que dependem de você e que você não pode cair, você não pode deixar ninguém na mão, sabe? Mas a gente não pode trabalhar esperando a empatia de todo mundo, né? Sim. A gente não sai do lugar se a gente ficar esperando a opinião das pessoas, a gente tem que fazer o nosso e quem concordar que vem atrás, quem discordar que mude a rota, né? Então, a empatia, infelizmente, não vai ser algo que a gente vai encontrar em todas as pessoas, inclusive nas pessoas que trabalham conosco, né? Mas a energia, que eu acredito muito nessa questão da energia, né? A tua energia positiva e de crenças positivas acaba sacando essa pessoa, essas pessoas que não acreditam no projeto para fora do projeto e te deixa cada vez o caminho mais limpo. Né? Mas para isso tu tem que também emanar essa energia positiva, né? Então, eu acredito muito nisso, né? Verdade. E assim, para o têxtil, o que a gente vai fazer até como novidade, eu até quero convidá-los, a gente também está com a ideia de dar mais conteúdo para o têxtil, né? Tentar, de uma certa forma, mostrar a nossa visão do têxtil para os lojistas. A gente quer convidar alguns empresários para dar suas opiniões, mas mais nichado para o ramo têxtil mesmo, né? E eu quero convidá-los também, na hora que a gente estiver com esse projeto 100%, está 98% pronto, né? Eu vou convidá-los e vocês vão lá e a gente vai achar um tema que sirva também para o lojista, porque vocês também têm com certeza muito a ensinar e não é falando aqui, enchendo a bola de vocês porque eu estou aqui, a gente já teve experiências de onde vocês criaram todo o branding da nossa empresa, da Apollo Atacado, muito legal, quem não conhece, entra nas nossas redes sociais lá da Apollo Atacado, foi a Ozar que fez aquela identidade visual, todo mundo elogia, a gente recebe empresários que são críticos e falam, poxa, que identidade visual legal, que bacana, então todo mundo tem um pouco a compartilhar com o outro e eu acho que vocês também vão conseguir compartilhar. A gente tenta achar algum nicho, algum assunto, né, que sirva para o mercado de roupa, né, e a gente explora isso e vamos para uma conversa. Estão convidados. A gente prepara um material exclusivo. Estão convidados aí. Será uma honra. Na hora que eu startar isso aí, eu convido vocês, tá bom? Que legal. E é isso, cara. Dele. Antes da gente encerrar, a gente sempre tem, né, a nossa dinâmica. A gente sempre fala, né, que entre os nossos convidados, que ele deixe pago um café para o próximo. Que seria, na verdade, convidar alguém que você também considera que está fazendo um trabalho foda, que fez um trabalho foda, que é uma pessoa fora da curva e tem muito a contribuir também com outras pessoas, tem muito a ensinar, passar informações para outras pessoas que elas possam também aprender assistindo esses vídeos de podcast. Caramba. Quem você convidaria para o próximo episódio? Pois é. É que tem muita gente boa na nossa região, né? Tem. Convidar um sem não convidar o outro, até é um negócio assim. Mas assim, eu gostaria de ver todos os meus patrões aqui, né? Porque são pessoas fantásticas que eu trabalhei, né? Uma honra seria receber o seu Vander. Seria uma honra para vocês entrevistar o seu Vander, né? Deus do céu. Inclusive a dona Laurita, que é a esposa dele, eu gostaria muito de ouvi-la falar nesse podcast, né? Ouvir o seu Vander falando. Eu gostaria muito de ouvir o seu Gilmar, a dona Kátia falando aqui, que são da Cativa, né? E fora do têxtil também tem muitas pessoas boas, né? Eu conheço, por exemplo, o Fausto, que que trabalha na parte de engenharia civil, né? Construções. É um cara que eu admiro muito, tem uma bagagem enorme. Ele esteve por trás da construção da Arena Jaraguá também. É um cara que agora ele também ele está num período onde também ele teve que assumir alguns riscos para um negócio gigantesco que é o que ele está montando lá.
Então é um cara que eu respeito muito, né? E gostaria também de deixar o convite para ele vir aqui. E tem muita gente boa, cara. Vou fazer uma lista para você depois aqui. Uma lista de de pessoas que a gente prospecta. Assim, em cada área em Jaraguá tem todas as áreas, tem muita gente boa, né? Na área de comunicação, o William Fritz, que por exemplo é um cara que eu não conheço ele, mas ele tá assim, poxa, também começou do zero em pouco tempo, uma carreira meteórica, né? Assim. Exatamente. Então tem muita gente, cara. Na área de defensoria pública, né? Que fala assim, tem um policial chamado Garbila. Todo mundo conhece ele de Jaraguá do Sul, ele é um cara que fez muito pela sociedade. Então, cada nicho em Jaraguá do Sul tem bons profissionais. Se a gente for falar em todas as áreas, né? Tem muita gente que tem que passar por aqui. Você é diferenciado mesmo. Você trouxe já um ano inteiro de episódios. É que tem que olhar por vários ângulos, né? Se a gente olhar só pelo texto, né? É muito nichado. Né? Como vocês estão falando a nível Brasil, com várias pessoas assistindo de vários ramos, de várias visões diferentes, tem que ampliar isso para outros setores. É o que a gente quer, cara. Não é necessariamente trazer alguém que tem muito seguidor, que é popular, alguém que tem uma ideia foda para compartilhar. Gente famosa, cara, não quer dizer que tem um conteúdo bom. Não vai ser difícil de encontrar isso na nossa região. Então. E muitas pessoas assim, de extrema relevância que às vezes pouca gente conhece. Então é o que poderia falar trazer, algumas pessoas só da minha equipe ali, cara, para te entrevistar e conversar. Tem pessoas boas ali também, cara. Então, vou deixar uma lista aí para você. Fantástico, Dele. Tá bom? Dele, muito obrigado pela tua disponibilidade, né? A gente sabe como é ser empresário, é corrido, é agenda cheia, dia uma sexta-feira à tarde. Uma sexta-feira à tarde está aqui com a gente, passando conhecimento, gravando episódio com a gente. Cara, realmente é agradecer de coração pela oportunidade de te receber, de ter você aqui na nossa mesa, conversando com a gente, gravando esse episódio. Algo me diz que não vai ser a primeira vez, tá? Acho que a gente vai conversar mais e mais vezes. Vamos querer saber do novo projeto, assim que puder falarmos mais sobre ele. Quando ele estiver pronto para decolar. E tenho certeza que vindo de você vai ser algo extraordinário, foda pra cacete, né? Do que você tá fazendo, algo inovador. Sucesso. Vai ser sucesso e a gente vai querer, assim que puder falar sobre ele, me avisa pra gente gravar um episódio sobre ele. Então tá bom. Beleza, muito obrigado. Obrigado, pessoal de casa também, pela paciência, que nem diz o Fausto Silva, né? Obrigado pela sua paciência e sua audiência. E a gente se vê, então, nos próximos episódios, com certeza. Se vir a rolar. E, poxa, obrigado pelo convite, obrigado também por vocês terem iniciado esse projeto e dar a oportunidade de contar a história, de compartilhar coisas boas com o público, né? Que faz muito sentido com o que eu penso também. Tá bom? Valeu, muito legal. Obrigado. Obrigado, pessoal, pela audiência, quem assistiu. E até o próximo episódio do nosso podcast.